Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Luri Talks e hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico, governança da estratégia. E para falar sobre esse tema tão bacana, nós estamos aqui com nossos clientes, parceiros, amigos, professor Alexandre Paranaíba, controller do Grupo Avilages, e o João Marcos, CEO aí do Grupo Avilages. Vou deixar essa turma top aqui se apresentar, começando aqui pelo João Marcos, depois o professor Alexandre, e a gente começa o nosso bate-papo de hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o professor Ronaldo, e para nós é de fato um professor, tantos anos de casa, de ensinamentos, pelo convite, em nome de todos os nossos colegas do grupo que participam dessa construção, né? Então, conforme o Ronaldo falou, hoje estou à frente do Grupo Avilages, que é um grupo que se posiciona nos mercados de saúde, agronegócio, mercado imobiliário e novos negócios, logicamente, num mundo que muda tão rápido, né? Então a gente está aí surfando esse mercado e buscando desbravar e sempre otimizar nossos negócios, empresas, operações. Então, grupo topíssimo. É isso aí, bom demais. Guardem esse nome aí, Grupo Avilages, que em 5 ou 10 anos aí vai ser um dos maiores grupos aí da região, certeza. Muito obrigado aí, viu, Ronaldo? Professor Alexandre. Professor. Quero agradecer primeiramente pelo convite, estar aqui junto com vocês é muito bom. O professor Ronaldo, uma pessoa que tem um carinho enorme. João Marcos, uma liderança aí no meio. Então, eu estou hoje lá como controller do Grupo Avilages. Estamos trabalhando no desenvolvimento de planejamento estratégico, planejamento orçamentário, buscando aí muitas ferramentas para a gente poder fazer controles e também os acompanhamentos. Então, é o que nós temos lá no nosso dia a dia. Perfeito. E vai ser um bate-papo super bacana aqui hoje, porque a gente pode falar um pouco de teoria e falar da prática ali do grupo, né? A gente começou um trabalho com o grupo lá em dezembro de 2020. Exatamente. Antes a gente já tinha até feito um trabalho um pouco um trabalho mais pontual, né? Exato. E aí depois, eu nunca me esqueço daquele fatídico dia que eu tava almoçando, o Dr. Marcos me liga, daquele jeitão dele, né? O que você tá fazendo aí? Tô almoçando aqui, tô de boa. Você não tem um tempinho pra vir aqui, não? Sempre nos horários mais inusitados, né, Ronaldo? Sempre assim. Almoço, janta, madrugada. Isso, e a gente, como ama demais o Dr. Marcos, né, tá sempre pronto pra atendê-lo, né? Não, doutor, tô tranquilo, vou ir. Aí fomos lá, cheguei lá. Foi quando eu tive o primeiro contato com o João Marcos também, né? Sim. Já conheci o Dr. Marcos por esse trabalho que a gente tinha feito. Exatamente. E aí tava lá o Dr. Marcos lá com algumas ideias, sempre 1000 ideias por segundo na cabeça, né? E o João lá Teclando. Tava anotando, captando as ideias. Pegando as ideias, botando no papel, botando na planilha ali. Exatamente. E aí a gente começa a conversar ali sobre uma estrutura nova para o grupo, né? Com certeza. Eu tô pensando aqui em fazer uma nova estrutura e tal, e o que você acha? E aí, enquanto ele ia falando, né, o João Marcos, o Dr. Marcos falando sobre as ideias dele, eu também saquei meu computador ali e também comecei, né? Começou. De lá saiu o primeiro organograma do grupo, primeiro organograma inesquecível. Então, quando a gente começou a pensar nessa reformulação de pessoas, toda a questão de estratégia, né? Trouxemos uma reestruturação grande nos últimos anos. Tudo começou ali em 2020. De lá a gente desdobrou planejamento estratégico, que de fato é um planejamento que foi colocado em prática, né? Que acho que é o foco, né, Ronaldo? Esse é o foco. Então a gente começou desenhando lá, aí se eu estiver contando alguma coisa, se a minha memória não estiver correta, você vai me falando aí, João. Porque nessa época o Alexandre ainda estava do lado de cá, ainda era Luri, ainda era bandeira Luri. Então o professor Alexandre trabalhava na Luri. Dois lados. Aí daqui a pouco na história ele vai para lá, né? Exatamente. Aí eu estava lá desenhando, tô pensando aqui em ter, o que você acha e tal. Aí eu falei, doutor, isso que você tá me falando aí, a estrutura que a gente vê de mercado que funciona melhor é assim. Você tem uma TV aí para projetar? Projeta aqui na TV aqui. Aí jogamos lá na TV, aí eu lembro dele olhar pro João Marcos, João Marcos, nós estamos pensando isso aqui, foi um bom tempão, o cara vem aqui em 5 minutos desenha a estrutura. Exatamente. A gente passou, era final de ano, dezembro, nós passamos grande parte do nosso Natal tentando montar um organograma à mão mesmo, estrutura bem inicial, né? E o Ronaldo conseguiu transcrever isso de forma brilhante. Eu lembro como se fosse hoje, viu, Ronaldo? Foi um dia muito importante pra gente, foi um período fundamental aí. Foi muito bacana, muito bacana. E aí, desenhamos lá e o doutor, esse negócio aí ficou bom, mas você não quer ajudar a gente aqui? Não, manda uma proposta aí. Falei,
Vamos embora, né? Na hora. Na Vamos hora. desenhar uma proposta aqui. E aí foi quando a gente começou com esse primeiro trabalho lá de governança da estratégia, que é muito o tema do nosso podcast de hoje, né? Aproveitando que a gente está nesse quarto trimestre, né, do ano, que é um trimestre que é muito tradicional, que as empresas param para revisitar ali o seu planejamento estratégico, definir as suas metas, projetos, orçamento pro próximo ano. E aí envolve um trabalho de todo mundo, que é sempre um trabalho feito a 4 mãos, com toda a alta direção, conselho, CEO, e um trabalho que a controladoria apoia muito diretamente também, porque todo planejamento estratégico, ele no final tem que acabar no planejamento orçamentário. E daqui a pouco a gente vai deixar o professor Alexandre falar um pouco dessa parte aqui, como é que a gente vai amarrando tudo isso no orçamento. Mas voltando um pouco lá, então a gente fez aquele kickoff lá em 2020, finalzinho de 2020, ano de pandemia, né? Então, assim, todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara, reunião online, aquela coisa toda. Lembro que nossos primeiros treinamentos foram tudo via Zoom, né? Sim. Computador. Aí vamos fazer agora o planejamento estratégico. Em janeiro, sentamos e começamos a desenhar, fizemos o treinamento tudo online, depois a gente sentou e começou a fazer aquele primeiro workshop de planejamento estratégico, todo mundo online, né? Então, tudo novidade também. E assim, fluiu muito bem, porque eu lembro direitinho que estava todo mundo engajado, todo mundo focado, como sempre, né? Assim, a equipe do grupo sempre foi uma equipe muito dedicada, muito focada. Eu acho que eu costumo dizer que a empresa é a cara do dono, né? A equipe é a cara do líder, a empresa é a cara do dono, né? A igreja é a cara do padre, do pastor. O líder, ele dissemina ali os valores dele na equipe dele. Então, como o Dr. Marcos, eu imagino que sempre foi uma liderança inspiradora ali, é sempre uma referência, né? Sim. Então, com certeza, a equipe também trazia muito isso, e foi um momento que a gente pôde parar e pensar, assim, aí até vou pedir ajuda aí de vocês, principalmente do João Marcos, para me dizer se aquele foi a primeira vez que vocês tinham feito, realmente parado aí para pensar sobre o negócio, fazer um planejamento estratégico, ou se já tinha tido algum momento antes nesse sentido. Perfeito. Ronaldo, a gente começou essa etapa do planejamento estratégico no CBV, que foi o segundo hospital do grupo, que nós inauguramos em 2004, e nós começamos um trabalho ali em 2010, 2011, 2012, que foram épocas muito difíceis, né? O hospital foi inaugurado em 2004, uma estrutura grande na Avenida L2 Sul, em Brasília, uma estrutura muito arrojada, uma arquitetura muito diferente. E aí nós começamos a aplicar em 2010, pensando na consolidação que o mercado de saúde vinha passando, né? Onde a gente teve a formação de um grande grupo de oftalmologia, e aí nós, com o pensamento de liderar essa expansão, essa consolidação e redear toda essa revolução que o mercado de oftalmologia vinha passando, a gente sentou em 2010 ali e começou as etapas iniciais do planejamento estratégico. Certificação de qualidade, vamos olhar para o financeiro, vamos gerenciar fluxo de caixa, porque é um investimento e é um desejo, uma missão muito arrojada, então a gente precisa de financiar isso, né? E eu falo financiar com capital próprio, capital de terceiro, gerenciar o fluxo de caixa da melhor maneira possível. E esse foi um trabalho que gerou e que trouxe muitos e muitos frutos para o grupo. De 2010 para frente, o CBV começou a se despontar como a empresa mais rentável, a maior empresa em termos financeiros do grupo, por um período, foi o CBV, e a gente começou a enxergar o real valor disso tudo. Porque, igual você falou, equipe muito engajada a gente sempre teve, uma equipe muito dedicada, com garra, com vontade de fazer acontecer, sempre tivemos uma penetração muito boa no mercado. Então isso é de lei, isso acontece desde que meu pai começou os negócios, né? E faltava realmente esse momento da gente sentar e planejar a nossa estratégia, acompanhar essa estratégia, porque só planejar também a gente não vai colher frutos, né? A gente tem que planejar, acompanhar, aprender, pegar as lições aprendidas para os próximos anos e ir evoluindo, né? Então começou no CBV em 2010, 2019, que foi uma virada de chave grande também no grupo. Até na nossa sede a gente tem a timeline contando, e a gente consegue ver que 2019 foi um ano muito chave, onde a gente passou e fundamos essa plataforma de consolidação junto com a XP Investimentos no mercado de saúde, que se chama Vision One, e de lá para cá a gente quis iniciar essa etapa de planejamento estratégico e desdobrar para todas as outras empresas do grupo. E aí a gente procurou a referência no mercado goiano, no mercado centro-oeste, para estar junto com a gente, planejando e fazendo isso da melhor forma possível e com agilidade e rapidez,
para que a gente consiga surfar as ondas e as oportunidades que o mercado nos ofereceu e vem nos oferecendo, né? Então, você me perguntou sobre um pouco desse histórico do planejamento, né? Perfeito, eu lembrava disso daí. Bom, já deu para perceber, né, que o João Marcos é um fenômeno. A gente brinca, né, João? Eu levei o João Marcos para fazer uma apresentação no IBGC, né, João? E Ronaldo, IBGC, Anshan, parceirão aí. E até hoje eu encontro o coordenador regional lá do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E até hoje ele fala assim, nossa, lá no IBGC todo mundo só fala do João. O que é aquilo? Que apresentação que foi aquela? Coisa boa. Mas é bom demais. A gente tem que elogiar Muito obrigado. E falar de quem realmente tem tido uma ótima performance. Tem no meu LinkedIn, hein? Não, mas o João é realmente um fenômeno. E eu percebi isso desde o primeiro contato que a gente teve, né? E essa história que você puxou foi muito bacana, porque eu lembro do pessoal comentar também. A gente falou muito sobre isso lá no IBGC, na Anshan, né? Acho que você deve lembrar nas apresentações que a gente fez, falando sobre profissionalização da gestão, profissionalização de grupos empresariais, e aí você apresenta o seu case, né, sucessão, profissionalização, e o pessoal tem aquela perguntinha, né, mas como que eu faço para fazer lá o dono, o empresário, os donos, muitas vezes empresas familiares, né, como é que eu faço para aquele fundador, para aquele patriarca lá, ele se atinar, né, se atentar para a importância de ter uma gestão profissional e madura no negócio, porque geralmente a gente fala, empreendedor, o primeiro negócio do empreendedor é botar o negócio de pé. Sim. Qual que é o primeiro desafio do empreendedor? Não é fazer um planejamento estratégico, não é profissionalizar a gestão, não é definir um conselho de administração. O primeiro desafio do empreendedor, quando ele monta um negócio, é botar ele de pé, é sobreviver. Agora, a gente não quer ficar nesse caos a vida inteira, né? A gente até brinca, né? Deixa o caos reinar e reine sobre o caos, que é aquela frase do Andrew Grove. Então, essa primeira fase do empreendedor é muito caótica. E é natural que seja mesmo. Ele está deixando o negócio de pé, botando o negócio ali para ficar de pé e sobrevivendo, né? Assim, o desafio é não quebrar, né? Porque a gente sabe que a taxa de mortalidade é muito alta. Agora, depois de um tempo que o negócio se estabilizou, já estou com uma carteira boa e tal, aí vem aquela, qual que é o próximo passo? E o próximo passo, naturalmente, é a profissionalização da gestão. Só que muitos empreendedores, eles não enxergam esse próximo passo, né? Eles ficam sempre naquele primeiro passo de botar o negócio de pé, de sobreviver, de estabilizar, de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, centralizar tudo nele, a gestão, que é o jeito que ele faz quando o negócio é pequeno. O negócio começou a crescer, ele tem que começar a pensar o futuro, porque o empreendedor, como qualquer ser humano, ele vai passar, né? Com certeza. E o negócio, quando ele está muito no princípio, ele depende muito do empreendedor. Agora, depois de um tempo que o negócio está de pé, que ele está estabilizado, o empreendedor ele tem que começar a pensar o legado, a estruturação, para que ele possa sair do negócio, ou possa fazer a sucessão para um filho, enfim, ou mesmo uma gestão profissional, mas que o negócio continue, mesmo ele não estando no negócio. Perfeito. E aí o pessoal perguntava muito isso, né? Como que eu faço para despertar esse interesse ali no meu pai? Às vezes é um filho que está ali perguntando, né? Ah, meu pai é o dono lá do negócio, mas parece que ele não quer saber desse negócio de gestão. Ou então é um funcionário, o dono lá ele não quer saber desse negócio. Então, o pessoal vê muito essa apresentação que o João faz desse ciclo de profissionalização, do case, né? E aí pergunta, João, como é que você fez ali como é que o seu pai ele se atentou para essa necessidade? E aí você comentou, agora eu lembrei, que é uma coisa que a gente comentou, é que é importante essa tomada de consciência, né? A gente só se engaja em algo que a gente conhece. Com certeza. Então, como é que eu vou falar assim, eu tenho que implantar governança corporativa na minha empresa se eu nem sei o que é isso, né? Então, é importante o fundador, o empreendedor, ele ter contato e ter consciência de empresas profissionais, empresas que passaram por essa profissionalização. E aí eu lembrei disso, que o seu pai ele teve essa fase de planejamento estratégico e profissionalização do hospital em Brasília, e ele passou por essa etapa da XP também, né? Porque eu imagino que a XP muito deve chegar com muita gestão bagagem, profissional, muita bagagem, né? E aí você começa a tomar consciência daquilo ali. Você fala, cara, e é o que eu falo, é um caminho inevitável. Então, uma gestão madura, uma governança madura é um caminho inevitável. Basta a pessoa ter essa consciência. Então, quando eu imagino que todo empreendedor, quando ele vê aquilo ali, ele olha para o negócio dele já está de pé, está funcionando e tal,
o próximo passo é aquele, agora eu entendi. Então eu tenho que colocar isso nos meus negócios. Ronaldo, né? é interessante que você fala, porque a minha visão, a nossa visão, é que o empreendedor, né, meu pai, um grande empreendedor, a gente vem, eu desde muito cedo, eu sigo esse caminho, né, do empreendedorismo, ele é, na verdade, um grande construtor de sonhos. Ele é um resolvedor de problemas, ele é um cara que olha mais a fundo, é um cara que quer e que gosta de ver as coisas acontecer, né? Ele é uma pessoa que é apaixonado no processo e o resultado é consequência. Então, esses grandes empreendedores, a gente olha, e algo que despertou muito a nossa atenção foi também chegar para o mercado, ver outros cases de pessoas nesse sentido. E para o empreendedor conseguir, hoje em dia, construir uma história e continuar a construir e trilhar a sua carreira no empreendedorismo, ele precisa, primeiramente, sair da estratégia tática e operacional das companhias. Eu acho que esse é o primeiro passo, ele se posicionar num perfil mais estratégico, olhando cada vez mais de cima, com confiança, né, na sua equipe tática e operacional, e um empreendedor, como uma pessoa sábia, tem, logicamente, que está buscando essa profissionalização da gestão das equipes táticas, operacionais e pessoas que vão levar aquele negócio para o próximo nível, para que cada vez mais ele passe a exercer o seu papel dentro da empresa, que é empreender, que é construir, que é levar aquela organização, né, para o futuro, para os próximos passos, levar adiante, fazer uma sucessão. Então, acho que isso é bem importante. Perfeito. O professor Alexandre, a gente chama ele carinhosamente professor, porque além de controller, ele também é professor universitário, de graduação, de pós-graduação, foi muito tempo coordenador lá do curso de contábeis da PUC, né? E se você puder falar um pouco, professor, da sua experiência com alunos, né? Com certeza deve ter passado muito aluno ali que também sentia essa necessidade, às vezes estava trabalhando numa empresa e aí via ali, nossa, essa empresa podia ser muito mais profissional. Ou então tinha um pai ali que tem uma empresa, né? E aí lutava com essa questão de profissionalizar. E a gente vê que um dos caminhos da profissionalização é também ter uma controladoria mais profissional, um planejamento orçamentário, um planejamento financeiro, uma contabilidade, mesmo que gerencial, mais apurada, né? Uma análise de balanço melhor. O que você pode falar para a gente aí, professor, dessa jornada sua aí com a profissionalização de empresas, né? Com esses contatos? Além, claro, do grupo, né, Vilares? É tão bom quando o empreendedor está falando, né, que você vai ali sonhando junto. Aí na hora que você chega na questão do vamos ver mesmo, a gente percebe a dificuldade. A dificuldade que tem da própria pessoa abrir um pouco mão daquilo que ele está fazendo no dia a dia, sair do operacional e tático e ir para o estratégico. Porque ele tem que, sim, abrir mão daquilo que ele está movimentando, aquele sentimento que ele tem, que ele colocou, o sonho, e ele tem que começar a pensar mais estrategicamente. Então, quando a gente observa bastante essa mudança, é uma mudança grande. Emocionalmente, a pessoa tem que estar preparada, ela tem que estar bem consciente dessa mudança. E a gente percebe bastante, principalmente na parte acadêmica que eu venho, muitos alunos, eles estão, ou a família que tem negócios, ele está ali para desenvolver algo mais, ou então alguém que ainda não tem um negócio, mas está querendo buscar ou está dentro de um negócio grande, e sempre a gente tem que optar entendendo, né? Onde que eu estou, para onde que eu estou indo. Então, quando a gente busca esse aluno uma posição dentro da empresa, seja ele familiar ou não, ele está pegando a parte teórica que ele está aprendendo ali no dia a dia e ele quer colocar na parte prática. Sim. E é onde, geralmente, a gente tem alguns conflitos, porque sempre foi assim, dessa forma não dá certo, e a gente tem que também entender até que ponto vai dar certo uma teoria e em que ele consegue se envolver dentro da empresa. Com certeza. Então, são alguns pontos interessantes para pensar um pouco mais. É importante, professor Ronaldo, onde o senhor puxou esse assunto sobre a controladoria, porque nós, olhando enquanto grupo, a controladoria exercer um papel fundamental em todo esse processo de profissionalização da gestão, construção de novos processos, novas formas de gerenciar a empresa, porque a gente fala bastante, né? Quem não mede, não administra. Então, isso é um aprendizado que nós temos e que a gente leva conosco para aplicar gerencialmente nas companhias. E a controladoria ela é capaz de nos fornecer toda essa questão dos números,
dos indicadores de forma confiável, e nós montamos um escopo muito interessante junto com vocês, né, onde nós amarramos na controladoria todo o escritório da estratégia. Exatamente. A equipe de contábeis, porque cada vez mais a gente tem que ter um balanço, um balancete que sejam confiáveis, que a gente possa analisar aqueles números e tomar decisões assertivas, os ritos de gestão também com toda essa equipe, as equipes de controles internos reportam também para a controladoria. Então a gente cria um núcleo forte, onde a gente vai e tem como foco fornecer informações confiáveis para a tomada de decisão, seja, né, da equipe estratégica, seja da equipe tática, seja dos gestores ali que estão nesse dia a dia. E o professor Alexandre exerce isso muito bem, conduz essa equipe de controladoria de forma interessante. É bem interessante que o João falou, né, que eu retomei o nosso início, né, falando que como que nós começamos lá em 2020, que foi no organograma. Então, a gente percebe qual a importância que tem o organograma para definir. Porque a controladoria, você pode observar que não existe o certo e errado. O que abrange a controladoria? Nós podemos ter a controladoria a parte contábil, financeira, nós podemos ter a controladoria mais gerencial, estratégica, onde a gente tem o escritório da estratégia juntamente a parte de controladoria de números. Então, a definição, ela vai fazer por onde o caminho que a gente vai estar percorrendo. E eu fui muito feliz trabalhando dentro da Village com a definição que foi colocado a controladoria, porque a controladoria ela trabalha tanto a questão do escritório da estratégia, tanto a parte orçamentária. Então ali a gente consegue abranger todo o grupo para poder trazer resultados, tanto em números quanto em resultados de métricas. E foi uma construção lenta, né, professor? Não foi do dia para a noite também, foi devagar o processo. Isso, sem pressa e sem pausa. A gente fala, a gente brinca muito, né? A gente está emprestado aí do professor Mendanha, essa frase famosa dele aí pra gente. Exatamente. Mas voltando lá então 2020, essa construção é muito bacana, o João ter comentado isso, porque é um processo longo, né? E é assim, a realidade é essa. Se você pegar qualquer empresa que é uma referência hoje, ela não nasceu como uma referência, ela nasceu como uma empresa de quintal, de garagem, né? A Apple, a maior empresa do mundo, né? Mais valiosa do mundo, começou na garagem. Com certeza, Steve Jobs não começou a Apple fazendo um planejamento estratégico, né? Ele começou com algumas ideias lá, com Wozniak e tal, na garagem, vende, vendemos, agora temos que entregar. Nossa, como é que faz para entregar isso? E vai, né? Mas até botar o negócio de pé. Colocou o negócio de pé, aí começa a profissionalização daquele modelo de gestão. Porque aí você tem que ter a governança corporativa, o planejamento estratégico, o planejamento orçamentário, uma controladoria madura, todas as áreas com uma gestão madura. Aí você tem um negócio de fato brilhante como é hoje, né? Eu falei da Apple, mas a gente poderia falar da Toyota, né? Década de 50, 60, a Toyota ali se reestruturando, se reerguendo e estruturando o seu modelo de gestão, modelo Toyota de produção, que foi fundamental para a Toyota ser o que ela é hoje, né? Uma das principais aí dessa indústria automobilística, e um modelo de gestão tão maduro que começou a ser exportado para vários outros segmentos. Então, todas essas empresas que começaram numa garagem, num quintal, fizeram essa jornada de empreender e em algum momento tiveram que se profissionalizar. E não é diferente com o CBCO, né? No caso da Apple, Google, Microsoft, Toyota, qualquer empresa que a gente colocar ali, uma década e meia, 2 décadas para amadurecer e consolidar o seu modelo de gestão. Então, não é um processo do dia para a noite, é um processo que requer muita dedicação, muita resistência, muita persistência, né? Porque é aquilo que a gente brinca, né? Assim, o entusiasmo é uma coisa comum, né? Assim, às vezes você acorda animado, vamos fazer e tal. Então, o entusiasmo, ele, às vezes, é muito importante até para começar essa jornada. Mas ele não é suficiente para você sustentar essa jornada até o fim. Até porque ela não tem fim, é uma jornada eterna, né? Sim. Então você não consegue estar entusiasmado todo dia. Aí você tem que ter, quando acaba o entusiasmo, começa a resistência, a persistência, a consistência, né? Então, lá em 2020, final, né, dezembro de 2020, a gente teve esse bate-papo e começou, de fato, o trabalho em janeiro. Sim. Então, em janeiro a gente fez esse primeiro planejamento estratégico. E é importante a gente falar que, às vezes, planejamento estratégico é uma coisa que assusta. Nossa, vou fazer um planejamento estratégico. Nossa, esse negócio é muito complexo, é muito complicado. E de fato na teoria, o planejamento estratégico é complexo porque lida com a empresa inteira e imagina você ter que olhar para a empresa inteira, a complexidade de todos os departamentos, todos os setores, todas as áreas. Se for um grupo, todos os negócios do grupo. Se for uma holding, todos os grupos da holding, todos os negócios do grupo. Então, realmente, ele na teoria, ele é complexo. E quando você olha para
para a construção teórica do planejamento estratégico, você tem ali vários autores com percepções diferentes, né? A gente tem um autor que é muito bom, o professor Mintzberg, que é um canadense, que ele escreve um livro que é clássico nessa área de estratégia, que é o Safari da Estratégia. Aí lá ele vai listar 10 escolas de planejamento estratégico. Então você imagina, né? É muita prática, muito jeito diferente de fazer planejamento estratégico. E tem vários momentos do planejamento. Mas não precisa ser um monstro. Nossa, não vou fazer porque esse negócio é muito complicado. Não. Você pode começar fazendo um planejamento estratégico mais simples, que é o que a gente faz, né? Como que está o nível de maturidade de gestão aqui na empresa? Ah, está começando. Não, então, a gente vai começando também, né? Então, o primeiro exercício de planejamento estratégico na empresa é um exercício de mais aprendizado. E aí tem aquele dilema eterno, né? O que vem primeiro, ovo ou galinha? É a estratégia que define a estrutura ou eu tenho que ter uma estrutura e essa estrutura vai definir a estratégia, né? Então, isso que o professor Alexandre falou aqui faz sentido, né? Lá a gente começou pensando a estrutura, né? Ou seja, quem que vai estar em que lugar aqui dentro dessa empresa, o que seria uma estrutura boa para tocar esse negócio, né? E dessa estrutura a gente começou a falar, bom, então a gente agora vai começar a fazer um planejamento estratégico, né? E aí fizemos um primeiro momento de pensar estrategicamente o negócio. Vamos juntar todo mundo, né? A alta direção, as principais cabeças ali, e vamos sentar, porque assim, as pessoas podem não ter um conhecimento técnico de gestão, de planejamento estratégico, balance scorecard, gerenciamento pelas diretrizes e por aí vai. Mas eles têm um conhecimento acumulado do negócio. Isso e o know-how, né? Sabe fazer a roda girar. Ninguém tira. Eu não sei nada de hospital oftalmológico. Dr. Marcos, a equipe sabe tudo de hospital oftalmológico, né? Então, eu desenhei rapidinho ali uma estrutura, porque, poxa, 15 anos de mercado, a gente já entende, já conhece várias estruturas, tem experiência e tal. Mas para mim desenhar uma estrutura dessa e conduzir um planejamento estratégico, é tão simples quanto o Dr. Marcos operar uma retina. E eu não tenho a menor noção de retina. E ele também não tem a menor noção dessa estrutura que eu estou usando. Por quê? Cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua expertise, né? E aí a gente começou aquele primeiro momento de fazer uma reflexão, né? E aí, como o João falou, esse é um processo cadenciado, de aprendizado, né? Então, o primeiro ciclo, aquele primeiro ano de 2021, foi um ano que, se a gente parar para pensar, se você olha de fora, fala, mas não mudou muita coisa. O que esse pessoal ficou fazendo um ano lá? E aí o que a gente fala, né? Quando a gente está nesse momento de estruturar e profissionalizar, é igual quando a gente olha para o agro, né? Para a agricultura, né? Então, para você ter o fruto, primeiro você tem que ter a semente. A semente, ela é colocada no solo, e aí ela vai para debaixo do solo ela vai formar uma raiz e ninguém está vendo nada. Você fica quanto tempo sem ver nada ali, né? Aí você fala, não tem nada acontecendo? Não, tem muita coisa acontecendo, mas está debaixo do solo. Então, esse primeiro ano, tinha muita coisa acontecendo, mas muita coisa acontecendo sem que a gente estivesse vendo, porque era muito aprendizado, muito ajuste, né? Aquele primeiro planejamento, como é que vai e tal. Então, foi um primeiro ano de muito aprendizado, e aí eu estou falando, mas quem vai poder falar pela experiência própria ali, né? De aprendizado. E aí, 2022, aí a gente roda 2021, senta para fazer uma revisão da estratégia e 2022 começa um novo ciclo. Sim. Então, o que a gente não espera perfeição de imediato. Uhum. O que a gente espera é melhoria contínua. Com certeza. A questão não é, eu estou fazendo certo de cara, de imediato? Não, a questão é, eu estou melhorando? Né? O segundo planejamento estratégico é melhor que o primeiro? O terceiro é melhor que o segundo? O quarto é melhor que o terceiro? O segundo planejamento orçamentário é melhor que o primeiro? O terceiro é melhor que o segundo? O quarto é melhor que o terceiro? Melhoria contínua, porque a gente está aprendendo, né? A gente está ajustando, a gente colocou um bocado de meta, um bocado de projeto. Quantos a gente conseguiu fazer? Aí vem lições aprendidas. Com certeza. Né? Então, de repente, não era a hora de colocar aquela meta, de repente não era a hora de colocar aquele projeto, né? A gente, às vezes, achou que ia poder acelerar demais. E na hora que a gente foi ver, não dava para acelerar tanto assim. Porque essa velocidade, ela não depende só do querer, no sentido de intenção estratégica. Eu quero crescer 50% nesse ano. Tá, mas a sua estrutura está preparada para isso, a sua equipe está preparada para isso, o seu modelo de negócio está preparado para isso, o mercado está preparado para isso? Esse jogo de olhar para fora, olhar para dentro, né? Não, tá, vamos embora, vamos que vamos. Então, assim, aí eu falo que o planejamento estratégico é a parte mais fácil.
porque você está no ar-condicionado, tranquilo, cheio de vontade, todo motivado, né? Aí quando você O papel vai... aceita tudo. O papel aceita tudo. Aí quando você vai para a realidade se impõe. Aí na prática, na execução, na realidade, você vai testar aquele planejamento para ver se realmente você consegue. O importante disso tudo, de se começar, o importante é se começar, na verdade, né? É começar. Então, primeiramente, é uma mudança de cultura muito grande. Nós, enquanto gestores, enquanto equipe de gestão, pensando em estratégia da empresa, a gente tem que olhar para essa mudança de cultura, essa mudança de mindset, né? Muitas vezes a gente vai precisar renovar algumas cadeiras na empresa, muitas vezes a gente precisa trazer fôlego novo, ou então a gente precisa reoxigenar as pessoas que ali estão, né? E todo esse processo conosco começou dessa forma, né? Sim. Então, com a construção do planejamento estratégico, aquilo lá desencadeou uma série de mudanças e uma série de modificações, né? Não diria nem modificações, mas readequações da nossa cultura para o que o mercado vinha exigindo da gente. Então, de lá, né, igual o Ronaldo falou, o primeiro ano realmente é um ano de aprendizado. Eu lembro como se fosse hoje as nossas primeiras reuniões de resultado, que a gente chama de RAI, né? O professor Ronaldo, no modelo da Luri, chama de RAI. Então, puxa, a primeira RAI, nossa, foi muito ruim, né? Vamos falar a verdade, foi realmente muito difícil, né? Sim. E aí a gente foi otimizando, a gente foi melhorando, né? E cada dia mais a gente consegue chegar na evolução que tem hoje. Começou todo esse processo. Nossa primeira reunião de resultado foi muito ruim, foi uma reunião muito difícil, né? A segunda já foi melhor que a primeira, mas ainda não estava naquele ideal, naquela ferramenta. Terceira também, aquele terceiro mês ali, o pessoal aprendendo, adaptando, né? Algumas cadeiras elas têm que ser reoxigenadas e algumas também, em alguns casos, a gente tem que trazer fôlego novo para a empresa. É importante isso também, a gente trazer, às vezes, uma bagagem de fora, né? Em forma de pessoas, em forma de benchmarking, né? A consultoria mesmo que nos traz esse senso de mercado é muito bom. E aí, se a gente, né, empreendedor, estamos construindo muitas coisas, vários negócios girando, a gente podia muito bem falar assim, vamos deixar as coisas do jeito que tá, esse terceiro, quarto mês aí, as coisas não estão rodando, a gente planejou X, a gente está atingindo X dividido por 2, dividido por 3, vamos parar, né? Mas é exatamente nesse momento que a gente não pode parar, porque é ali que a semente começa a nascer. Igual o Ronaldo falou, é igual a agricultura, a gente planta semente, a gente tem que adubar, tem que passar por um processo de calcareação do solo. Antes a semente começa a nascer, aí você tem que jogar um fungicida, herbicida, fazer um pós-emergente, para aí sim você chegar na colheita. É um processo longo e contínuo, né? E a gente tem que decidir continuar. Então, lá nós decidimos continuar, encaramos isso de frente, e é muito importante, nós enquanto cabeças, né, a gente abraçar essa ideia e a gente puxar a bandeira da profissionalização e da governança corporativa, do planejamento estratégico, e a gente está seguindo isso de forma rotineira e de forma contínua. E quando a gente menos esperava, né, enfim, acordamos um dia e a gente tinha um planejamento bem implementado, os ritos rodando de forma sistêmica. Isso é muito importante, esses ritos acontecerem de forma sistêmica, o planejamento estratégico, ele ser feito de forma sistêmica e estrutural. Concorda comigo, professor? Perfeitamente. Porque a gente também não pode pensar, né? A gente não deveria, na verdade, logicamente que a gente começa aí com uma planilha, a gente começa com ideias, discussão de WhatsApp, e-mail, mas é importante que nós trazermos também essa profissionalização para esse planejamento, né? De forma mais sistêmica, de forma a ser delegada mais fácil, de forma mais visual para os gestores. Então, a gente acordamos um dia, né? Um piscar de olhos, a gente conseguiu aí estabelecer e tinha virado a chave. É basicamente isso, né? É interessante também porque imediatismo não acompanha o planejamento estratégico. Então, quando você pensa assim, eu vou fazer o planejamento estratégico aqui e de imediato já vai ser resolvido, isso não acontece. Então, a gente precisa de tempo, a gente precisa de amadurecimento da equipe, nós precisamos de conscientização da equipe, a importância que a gente tem, primeiro, de pegar pessoas, conscientizar pessoas, treinar pessoas para desenvolver um planejamento. Ronaldo, e trazendo um número, né? O pessoal, a gente é muito ligado com número, a gente pensa muito nisso. Começamos em 20, fomos para 21, 22, estamos indo para o ciclo 23 e 24 agora,
24 ano que vem, está na porta aí, nosso planejamento já está feito em quase 90% das empresas, temos que finalizar Palmas, né? A parte Agroávila também estamos finalizando. A gente vem de crescimentos exponenciais. Nos últimos 2 anos crescendo 50%, 54%, 57%. E chegando em um ano de 2023 também com resultados muito sólidos. A gente saiu de 200, 150, 200 pessoas conosco trabalhando, né, para 500 pessoas, todas as controladas. E se a gente coloca coligadas, o Vision One e todo o projeto de consolidação da oftalmologia, a gente fala de mais de 3.500 pessoas, né? Então, é um processo que ele gera resultado, muito por causa dessa mudança de cultura, essa reoxigenação que às vezes o planejamento estratégico traz, né? Essas ferramentas que vêm em conjunto com o planejamento estratégico, esses acompanhamentos. Então, nós, enquanto gestores, a gente deixa de ser aquele gestor bombeiro que está ali só apagando fogo. E a gente começa a fazer gestão. Então, vamos planejar. Do planejamento vem uma delegação, vem um acompanhamento, e a gente começa a ter aquele time, ter aquele tempo para olhar para o mercado, para olhar para novos negócios, que é tão importante, para olhar para a nossa estrutura organizacional e entender aonde que a gente pode melhorar, porque igual o Ronaldo falou, é melhoria contínua, e nós acreditamos muito nisso, é melhoria contínua sempre, né? Então essa mudança de cultura que o planejamento estratégico traz, que é aquela simples atividade da gente sentar com todos os gestores, os principais líderes de processo, e a gente planejar um próximo ano, a gente definir alguns objetivos e traduzir em números, em metas, em indicadores, responsabilizarmos algumas pessoas, alguns gestores pela condução de algumas atividades. Isso traz direcionamento para o time, isso traz clareza para a equipe, de onde aquela companhia vai chegar. Isso gera engajamento, que é uma figura tão importante hoje em dia na gestão de pessoas. Um time com baixo engajamento, um time sem engajamento, né, é um time fadado ao fracasso. Então, infelizmente, o que nós temos de mercado é isso. A prática que a gente tem de mercado é isso, né? É verdade. E nós temos aí que focar nessa construção da cultura organizacional que se inicia, no nosso caso, se iniciou com um planejamento estratégico. E de lá para cá, muitas coisas se desdobraram, né? De lá para cá, nós tivemos o planejamento e já 3 revisões. Empresas que chegaram no grupo recentemente, que não tinham planejamento estratégico, a gente já vê a diferença do primeiro planejamento com a terceira revisão que nós estamos passando. Isso é nítido, né, João? Exatamente. Essa questão de você fazer a cultura, levar a cultura para as empresas que estão vindo, estão chegando, e você mostrar que elas têm capacidade de chegar onde as empresas que já estão há mais tempo, bem já engajadas, Com certeza. chegar no resultado. E o engajamento, queria puxar um pouco para esse lado, Ronaldo, se você me permitir. À vontade, aqui é Engajamento. A palavra tá livre. Quando a gente vai falar de engajamento, de construção de times, né? O que nós priorizamos? Então vamos fazer um paralelo aí em hard skills e soft skills. Quando a gente olha para hard skills, a gente está olhando para um lado mais técnico daquela pessoa, para um lado aí um pouco mais teórico da condução daquela atividade. E quando a gente olha para um soft skill, nós estamos olhando mais para um lado comportamental daquela pessoa. A gente está olhando para a habilidade, capacidade daquela pessoa de interagir com colegas, de se portar diante de uma situação difícil, diante de um mercado difícil, né? E eu diria que essa palavra que está nos nossos valores, que faz parte diretamente da nossa missão, da nossa visão, que é o engajamento das equipes, o engajamento dos times, é primordial. Né? E essa etapa do planejamento estratégico, ela nos trouxe muito engajamento, Ronaldo, porque a gente tinha uma visão onde que a gente quer chegar, sabíamos ali que a gente queria ir para tal lugar e, né, atingir ali, aqui lá, mas a equipe não tinha esse direcionamento, esse driver aí não era tão sólido, né? E quando a gente chama todo mundo para sentar no planejamento estratégico, para construir aquilo, eles se sentem parte, eles se sentem responsáveis por aquilo. Nós não somos uma monarquia onde a gente desdobra top-down, né? A gente foca em uma construção a 4 mãos, uma construção em conjunto, sempre com uma liderança muito forte e muito sólida, porque é importante também você ter uma liderança
que consegue direcionar e conduzir as atividades e algumas ideias, né? Mas, por exemplo, até o Ronaldo vem vivendo isso, nesse próximo ciclo do planejamento estratégico, que nós estamos planejando 2024, até eu mesmo fiz questão de a equipe, os diretores, os gerentes, os coordenadores que conduzem aquela atividade tática operacional do dia a dia, que eles construíssem esse planejamento em conjunto, que eles fizessem o direcionamento para onde que aquele negócio vai, para posterior validação comigo, com o conselho de administração, com outras pessoas que pertencem à nossa estrutura, né? Isso demonstra um pouco aí dessa questão da importância desse engajamento. E isso gera um engajamento fenomenal. E a maturidade também, porque não podia ter feito no primeiro planejamento. Sim, Agora, sim. já temos capacidade dos principais gestores estarem desenvolvendo para aí sim depois levar para a autodireção para poder fazer a validação daquilo que tem que ser. Ronaldo, quando a gente fala em planejamento estratégico, você que vive muitas empresas nesse mercado brasileiro, como é que você enxerga essa questão que eu falei do engajamento? Você acha que um dos grandes drivers de sucesso do planejamento estratégico é o engajamento da equipe? Você acha que todo esse processo do planejamento estratégico, ele gera um engajamento e uma mudança de cultura nas equipes? O que você pensa sobre isso? O que você enxerga? O que você vê aí? Com certeza, João. Com certeza o engajamento ele é fundamental. Assim, de toda a literatura, de todos os pesquisadores, de todos os autores que trabalham essa ideia de planejamento estratégico, a dupla de autores que eu mais admiro são os professores Kaplan e Norton. São professores da Harvard Business School. E por que eu os admiro, né? Porque eles fizeram uma construção muito consolidada, muito testada dessa teoria que eles chamam de Balanced Scorecard, que eventualmente eles passaram a chamar de execução premium, né? Mas tudo começou na década de 90, com eles tentando entender como melhorar o instrumento de medições. O professor Kaplan, um contador de mão cheia, né, membro da Accounting Hall of Fame dos Estados Unidos, ele já tinha percebido que a revolução industrial já tinha meio que se esgotado, né? E o que era a contabilidade na revolução industrial? O ativo tangível. Então, basicamente, a empresa valia o que ela tinha de equipamentos, máquinas, imóveis, enfim. Ativo tangível era basicamente o grande valor da empresa. Só que ele percebeu que essa era já estava se esgotando, porque a grande parte das empresas do mundo, elas já não dependiam mais só do seu ativo tangível. Né? Assim, e a gente sabe hoje, né? Hoje pra gente é fácil olhar para as empresas e falar assim, cara, o que a Apple tem de ativo tangível? O que a Google tem de ativo tangível? É muito fácil, né? Mas eles estavam saindo da década de 80 e entrando na década de 90. De qualquer forma, já perceberam que a tendência era o ativo tangível valer muito pouco, e é isso que fizeram uma pesquisa lá, e perceberam que, com empresas do mundo inteiro, que já no final da década de 80 e começo da década de 90, 70% do valor das empresas estava no ativo intangível. Olha só, que interessante. E só 30% no ativo tangível. E a contabilidade estava medindo o quê? Tangível. O ativo tangível. Então eles falaram assim, cara, a gente precisa mudar, a gente precisa atualizar esses instrumentos de medição. E aí começaram a pesquisa, em 1990, para atualizar esses instrumentos de medição, para que pudesse mensurar melhor os ativos intangíveis, já que é 70% do negócio. Essa pesquisa começou em 1990, publicou-se o primeiro artigo em 92, com os resultados, e ali surgiu o Balanced Scorecard, que é essa ideia de você ter indicadores balanceados, medições balanceadas. Eu não vou medir só os indicadores financeiros. Eu preciso medir os indicadores comerciais, operacionais, de RH, de TI, de inovação, de relacionamento com o cliente, né? Tem vários indicadores que compõem a empresa. E mais de 70% da empresa está nos ativos intangíveis. Então, eu tenho que olhar para esses indicadores. E disso surgiu o Balanced Scorecard. E do Balanced Scorecard, por que eu estou citando os professores Kaplan e Norton e o Balanced Scorecard para chegar na sua pergunta? Porque esse negócio, eles publicaram esse artigo em 92 e ganhou o mundo. Então, a turma gostou tanto desse negócio que eles começaram a implantar na empresa deles. Então, empresários do mundo inteiro começaram a implantar essa ideia de ter um painel balanceado, indicadores balanceados, e começaram a implantar o BSC em casa. Dali para frente, o BSC começou a se desenvolver de fato. Então, não foram os professores Kaplan e Norton que criaram o BSC, foram
praticantes do BSC no mundo inteiro. Empresários, diretores, executivos. O que os professores Kaplan e Arnott fizeram, então, foi criar comunidades para acompanhar esse desenvolvimento, o desenvolvimento dessa ferramenta na prática ali, né? Então, é uma ferramenta extremamente testada na prática. E aí eles foram publicando, 94 mais um artigo, 96 o primeiro livro, né? E aí, até a década de 90, o grande foco das empresas, o grande foco da teoria estava no planejar a estratégia. Uhum. A partir dali, né, final da década de 90, entrando para os anos 2000, o foco já vira para executar a estratégia. Por quê? Porque ao se elaborar tão bem a teoria e a prática de planejamento estratégico, o que esses praticantes, pesquisadores e autores começaram a perceber foi: cara, a gente está planejando muito bem, mas parece que a execução não está vindo. E aí começaram a surgir pesquisas. 70% a 90% de falha na execução da estratégia no mundo. Isso é uma média mundial. É altíssimo. Então, o que adianta eu planejar tão bem, estou no estado da arte das práticas de planejamento estratégico, se ninguém está executando? Né? Então, vamos agora trabalhar práticas e teorias para a execução da estratégia. É claro que já tinham algumas teorias, mas começou a se avolumar a partir da final da década de 90, 2000 e tal. E aí, numa dessas, os professores Kaplan e Arnott, então a virada do BSC foi para a execução. Tanto que o último livro que eles publicam, já com uma metodologia patenteada, chama Execução Premium, que é voltada para a execução da estratégia. E aí, na pesquisa que eles fizeram, a pesquisa deles apontou para 90% na falha de execução da estratégia. E aí eles identificaram 5 fatores que contribuem para essa falha na execução. Um desses 5 é o engajamento, que é o que você está falando, né? Então, assim, o primeiro que eles colocam, né? É o engajamento da liderança executiva. Então, a alta direção tem que ser a primeira a se engajar na estratégia. Então, por que esse ciclo de melhoria, de profissionalização, de amadurecimento deu certo nas empresas do grupo? Porque o primeiro a se engajar nisso foi o Dr. Marcos, o fundador, quem puxou o empresário, essa o bandeira, empreendedor, né? Então, ele falou assim, eu preciso, isso tem que rodar aqui. Então, ele foi o primeiro a se engajar. E aí, o líder maior da empresa, o empresário, o empreendedor, o fundador, ele dá o exemplo. Aí você está chancelado o primeiro passo para uma jornada bem sucedida. Se você não tem isso, de cara, esquece, não vai dar certo. Né? Palavra convence, o exemplo arrasta. Exato. Né? Então, se o fundador, o capitão, o dono, o líder maior, o CEO, o presidente do conselho, se ele não está interessado nisso, esquece, nem começa as jornadas, você vai perder tempo, dinheiro, recurso. Agora, se tá, aí você já tem a primeira parte. Mas não é só isso. Né? Isso já é um grande fator. É o primeiro passo. Né? Mas aí tem o próximo. Próximo passo, eles falam que é... Então, um dos pontos que ajudam a falha, não tem engajamento da alta direção, começando pela alta direção. O segundo ponto que eles falam é a tradução dessa estratégia. Então, de repente, você tem uma visão estratégica, como você falou, a gente sabia onde que a gente queria chegar. Tá, mas isso está traduzido em indicadores, metas, projetos, cronogramas, orçamento. Está traduzido para as pessoas pegarem aquilo lá e executar? Exatamente. Se não está, se é só uma vontade, uma intenção estratégica, subjetiva, vai ser muito difícil ser executado. Uhum. Eu quero ir para tal lado, mas como é que chega lá? O que é esse tal lado? Qual que é essa meta? O que é? Não sei. Então vamos. E é muito fácil você se perder. Você tendo tudo traduzido é difícil, você imagina não tendo tudo traduzido, né? Então, o segundo ponto é a tradução. O terceiro ponto é o alinhamento. Ou seja, eu tenho uma alta direção engajada, pegamos aquela intenção estratégica, traduzimos indicadores, metas, projetos, orçamento. Agora a gente tem que passar isso tudo para a equipe, em todos os níveis. É aquele desdobramento vertical. Todos os níveis, estratégico, tático, operacional. Porque o que adianta o capitão do navio saber para onde que esse navio vai, se é a tripulação que vai fazer o navio se movimentar. Se a tripulação não sabe, o navio não vai. Então, precisamos traduzir isso aqui em todos os níveis. O quarto ponto é fazer esse alinhamento na horizontal. Não só todos os níveis verticais, estratégico, tático, operacional, mas todos os departamentos, todas as áreas, todas as unidades de negócio, estarem bem alinhadas com a estratégia. Então, você tem que desdobrar na vertical e na horizontal. Aí você tem alinhamento. Então, você tem a liderança engajada, traduziu a estratégia, alinhou ela na vertical e na horizontal, só falta um ponto. Acompanhar. Que é
tornar isso um ciclo contínuo. Com certeza. Não adianta você fazer um planejamento estratégico hoje e daqui 5 anos você fala assim, nossa, a gente fez um negócio desse 5 anos atrás, não foi? Isso não é planejamento estratégico. Planejamento estratégico é definir, desdobrar, executar, monitorar continuamente. Por isso que todo ano a gente senta, revisa nosso planejamento estratégico. Bom, pelo menos uma vez no ano. Às vezes você tem que fazer até isso mais vezes, né? A gente planejou lá 2019, todo mundo, todos os clientes planejou, nossa, o Brasil está decolando, tal. Pandemia, 2020, pum, pandemia. Eu vou esperar acabar o ano para eu planejar de novo? Não, o jogo mudou completamente, eu tenho que sentar com todo mundo e revisar todo o planejamento estratégico. Então você vai revisando. Tradicionalmente, uma vez no ano. Agora, se o jogo mudou completamente, nossa, estourou uma guerra, mudou tudo, meu fornecedor quebrou, tal. Você tem que sentar para revisar. A gente tem, interessante, nós temos algumas empresas no grupo, participam do agronegócio, né? Onde a gente tem um ciclo muito contínuo de mudança, esse mercado de commodity, mercado da soja, do boi, do milho, da cana que a gente vive, é um mercado que ele passa por transformações muito contínuas, né? Muito recorrentes, né? É um mercado muito volátil. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de, trimestralmente, fazermos forecasts, seja da estratégia, seja do orçamento, né? Entre outros fatores. O orçamento, que é uma parte primordial para executar a estratégia, que de nada adianta você ter 1000 sonhos se você não tem o capital para executar. Exato. Né? Se não tem o capital, se você não tem uma ideia de como financiar esse sonho, né? Então, respondendo aquela sua pergunta, sim, o engajamento é muito importante e ele funciona mais com um planejamento estratégico maduro, uma governança da estratégia madura, porque, volta naquilo que a gente falou no começo, você só se engaja no que você conhece. Você não consegue se engajar numa coisa que você nem sabe que existe. Então, como é que eu vou me engajar numa meta que nem existe? Não tem como. Agora, se a meta está colocada, se ela foi acordada, a gente fez um trabalho top-down, bottom-up, chegou numa negociação, num acordo, e está claro para todo mundo, né? A gente fala do ganha-ganha ou nada feito, né? Ou seja, você tem uma equação em que o sucesso do acionista, o sucesso do cliente, o sucesso da equipe é um ganha-ganha, né? Sucesso da sociedade. Então você tem acionista ganhando, você tem o cliente ganhando, você tem a equipe ganhando, e está claro para todo mundo que está todo mundo ganhando. Por que eu não vou me engajar nesse negócio? Por que eu vou jogar contra? Eu vou estar jogando contra o meu sucesso, né? Agora, eu quero um sucesso amplo. Não adianta eu, equipe bem-sucedida, o acionista mal-sucedido, a empresa vai quebrar. Não adianta eu, bem-sucedido, o cliente mal-sucedido. O cliente não vai comprar comigo, a empresa vai quebrar. Eu tenho que estar preocupado com o meu sucesso, mais o sucesso do meu acionista, mais o sucesso do meu cliente. E claro, se a gente está olhando para a abundância, né, eu quero também uma sociedade bem-sucedida. Com certeza. Né? Aí eu vou me engajar, porque aí faz sentido, né? Só se a pessoa tiver algum problema, né? Que ela não quer o sucesso dela, não quer o sucesso do outro, não quer, né? Agora, se ela entende que ela tem que ser bem-sucedida, o acionista tem que ser bem-sucedido, o cliente bem-sucedido, a sociedade bem-sucedida, aí vamos junto. Vamos transformar esse indicador em meta, em plano de ação, em projeto, em orçamento, e vamos correr atrás, né? E aí o engajamento naturalmente vai surgindo. O que acontece e é natural também, nesse ciclo nessa jornada rumo à excelência na governança, na gestão, jornada rumo a essa profissionalização, tem gente que vai aprender mais rápido, tem gente que demora um pouquinho mais para aprender, e tem gente que opta por não aprender. Tudo bem, cada um vai tomar a sua decisão. E é claro, os acionistas, a alta direção também vai tomar suas decisões, né? Então, assim, quem tiver dedicado, quem tiver focado, quem tiver apto, vai rodar e vai rodar bem, né? Vai rodar junto com a empresa, vai andar bem com a empresa e vai crescer junto com a empresa. Quem decidir por sabotar esse projeto, por não querer profissionalizar o negócio, porque acontece? Empresa familiar, não estou nem falando que é o caso de vocês, não. Mas a gente tem 15 anos no mercado, só de Lure, né? E a gente já passou por vários projetos. E então tem empresas, principalmente, e isso em especial empresas familiares, que tem muita coisa daquele negócio da empresa, o fundador cresceu, e como ele não tinha uma gestão madura, ele precisava do quê? Da gestão pela confiança. Exatamente. Não pelo indicador. Pela intuição, pela confiança. Não era indicador, meta, performance, porque não tinha essas coisas. Era pela confiança. O fulano me ajudou demais, é uma pessoa de confiança para mim. Né? E tá normal, porque foi a pessoa que lá no começo ajudou, né? Comeu pão que o diabo amassou comigo. Quando eu tava lá no começo não tinha ninguém, só essa pessoa que tava do meu lado. E a gente tava junto, comprou ideia junto, tá lá. Beleza. Mas quando chega naquele momento até aqui eu cresci desgovernado.
que é natural, né? Aquela primeira etapa do negócio, crescer na tora, né? Então eu cresci desgovernado. Daqui para frente, eu não quero mais crescer desgovernado, eu quero crescer de uma forma governada. Então é isso que você falou, olha, nos últimos anos a gente está crescendo muito. A gente está crescendo muito dentro de uma estrutura de governança. Exatamente. Tivemos um turnover relevante nos últimos anos também de pessoas que tomaram a sua decisão, acho que vocês falou muito bem, né? Tomaram a sua decisão de talvez partir para um outro modelo de gestão, uma outra estrutura, né? Então, isso faz parte. Isso, exato. E aí, muitas vezes, essas pessoas que cresceram junto com aquela primeira etapa do negócio, que era uma etapa de negócio desgovernado, isso é da psicologia, tá? Tem os traços de personalidade. Então, existe um traço de personalidade existem pessoas que são mais organizadas, mais estruturadas e planejam mais, portanto, elas têm um traço de personalidade de organização, e tem pessoas que têm um traço de personalidade muito mais caótico, muito mais desorganizado, né? É mais desbravador, um é mais planejador, o outro é mais desbravador. Então, a pessoa que ela é mais organizada, que ela planeja mais, ela vai se dar bem com essa segunda etapa da empresa, esse segundo momento da empresa, que é um momento de governança, de gestão madura, profissional. E as pessoas que têm esse traço de personalidade mais voltado para o caótico, para o desorganizado, para o adaptativo, ele gosta... Isso é muito empreendedor também. Para o gestor bombeiro. O empreendedor, geralmente, é mais comum ele ter esse traço desbravador, que é o jeitão do empreendedor, de rasgar o chão e botar um negócio de pé, do que ter um empreendedor que é todo certinho, organizado, que vai fazer um planejamento tal. Beleza. Por isso que é comum que esse empreendedor, quando chega nessa segunda etapa do negócio, ele até prefere sair do negócio. Então, profissionalizou o negócio, botou uma gestão madura, profissional, com governança, eu vou lá para a presidência do conselho, que aí eu vou montar, são os empreendedores em série, né? Eles gostam de montar negócio. Eles gostam dessa adrenalina, dessa primeira etapa, caótica, desgovernada, bota de pé e tal. Aí depois, quando chega nessa segunda fase de negócio bem organizado, eles deixam o negócio rodando e vão para o próximo. Então, quando você olha para o Jeff Bezos, né, o fundador lá da Amazon, ele já fez isso, né, recentemente, né? O próprio Elon Musk, né? Eles são empreendedores seriais, eles gostam dessa adrenalina de montar negócio, né? De empreender, de botar negócio de pé. Então, o Bezos, ele chegou num ponto que a Amazon já estava rodando bem, a cultura estruturada, modelo de gestão profissional, tudo rodando beleza, e ele começou a ter outros negócios, né? O que ele fez? Ele fez a sucessão, pegou um diretor, colocou como CEO, ele foi para a presidência do conselho e foi tocar os outros negócios. Mesma coisa o Elon Musk, né? Um negócio aqui, outro ali, vendeu, comprou e tal. Então, você tem esse traço de personalidade. E tudo bem. Então, se a pessoa ela gosta mais da coisa caótica, da coisa desgovernada, dessa adrenalina, ela também tem que ter essa percepção e ter esse alinhamento com a alta direção. Olha, eu estou percebendo que vocês estão nesse momento de profissionalizar e tal. E não é minha pegada. Minha pegada é criar, é fazer, é botar de pé, correr atrás e tal. Então, assim, vamos fazer uma transição. Né? Assim, eu vou sair do negócio, vocês fazem uma sucessão, colocam outra pessoa no meu lugar para essa nova fase aqui e eu vou tocar outras coisas. Tudo bem. O ruim é quando a pessoa não tem esse autoconhecimento, a empresa também não entende muito bem, e aí fica aquela coisa. Você está no momento de profissionalizar, você tem uma pessoa chave estratégica jogando contra, né? Às vezes por falta de consciência, enfim. E você não toma nenhuma decisão. Então, seu processo fica emperrado. E é ruim para todo mundo. E é melhor você tomar uma decisão ruim do que você não tomar nenhuma decisão. Sim. Isso aí. E esse é o cenário perde-perde, porque a pessoa está perdendo porque ela não está conseguindo evoluir no trabalho dela, a empresa está perdendo porque também não está conseguindo avançar na profissionalização, está todo mundo perdendo. Então você tem que tomar uma decisão para desengargalar isso aí e continuar, e virar um ganha-ganha, né? Olha, aqui do jeito que está, você não vai conseguir ganhar da forma como você quer, e a gente também não. Então vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer um ajuste aqui, e a gente roda aqui, você roda de lá e tá tudo certo, né? Tudo certo, faz parte. E aí vai rodando, e aí você vai avançando. Mas na teoria tá tudo claro, né? Na prática, envolve muita coisa. Por isso que é um processo cadenciado, lento, não é um processo revolucionário. É um processo evolucionário. Né? Você vai evoluindo. O processo revolucionário é aquela coisa de você... o processo revolucionário é muito importante em casos em que você está precisando de fazer uma revolução na sua empresa. Sua empresa está quebrada, está quase falindo, né? E você precisa fazer um turnaround, você precisa fazer uma reestruturação.
Aí você precisa de um processo revolucionário, porque tem que ser rápido. É igual o paciente que está na UTI, não dá para ficar pensando, mas você tem que ir lá resolver logo, para ele, você vai morrer. Agora, o paciente saiu da UTI, saiu do hospital, agora você quer fazer um plano de nutrição melhor, uma academia, então você vai fazer uma pegada diferente, você vai evoluir como uma pessoa, você vai melhorar sua saúde, sua emoção, sua mente, né? No processo evolutivo. Agora, você está ali quase morrendo, você tem que fazer uma revolução rápida, você vai morrer. Empresa é a mesma coisa, né? Então, esse momento de revolução é para quem está em processo de falência e tal, precisa fazer uma mudança muito drástica e tal, e rápida. Então, aqui cabe bem. Agora, eu quero profissionalizar meu negócio. Eu estou bem, mas eu quero melhorar, eu quero tornar ele uma gestão mais madura, uma governança. Aí é um processo de evolução, e um processo de evolução ele não é rápido. Uhum. Ele é cadenciado, e cada contexto tem a sua velocidade própria. Né? Cada empresa tem a sua própria velocidade, tem empresa que vai mais rápido, tem empresa que demora um pouquinho mais, mas é uma jornada. Né? Então a gente faz 2020, a gente começa no final de 2020, roda 2021, aprende um bocado, aí entra 2022. Você lembra em que momento aí o que é interessante? Primeiro, a estratégia ela é sempre sistêmica, né? Então, como você tinha comentado, eu sempre tenho que olhar para o todo, para todas as peças do quebra-cabeça, né? Todas as áreas, todas as pessoas, toda a estrutura. E sintetizando, estratégia é sempre um pensamento de como que eu estou hoje e como que eu quero estar amanhã. Então, todo ano a gente para estrategicamente, olha para o negócio inteiro e fala, bom, como que nós estamos hoje? Como que a gente quer estar amanhã? Como que está o meu financeiro, meu comercial, minha operação, meu cliente, meu fornecedor, o mercado e tal? Como que a gente está hoje? Como que eu quero estar amanhã? Né? E aí, até a estrutura, ela vai... Como a estratégia ela é muito dinâmica, porque ela está nessa dinâmica de hoje e amanhã, as coisas estão sempre sendo revisitadas, repensadas, verificadas, validadas, se é isso mesmo, se é beleza, se não é, já vamos ajustar. Então, a gente definiu uma estrutura lá em dezembro de 2020, né? Desenhando rapidinho ali. 19. 2020. 2020, desculpa. Desenhamos ali e tal. Fomos testar isso. Rodamos 2021 testando essa estrutura. Uhum. Aí, naturalmente, lições aprendidas, né? A gente imaginou que ia ser de uma coisa, de uma forma, na hora que vai para a realidade se impõe e mostra como é que é de fato. E a gente aprende, né? Então a gente ajustou e viu essa estrutura aqui, vamos reajustar. Aí fizemos alguns ajustes nessa estrutura e vamos rodar de novo. Uhum. Eu tô falando como se fosse um joguinho, mas assim, é no dia a dia. Testou, verificou, deu certo, ok, não deu certo, vamos ver se é isso mesmo, tal, daqui a pouco a gente ajusta, muda e tal. Até porque está no primeiro ciclo de profissionalização, é muito ajuste, muito aprendizado. Em determinado momento, uma das coisas que a gente testou em termos de estrutura e a gente resolveu ajustar foi a controladoria. Sim. Né? Então a gente começou a ter uma controladoria mais profissional com a entrada do professor Alexandre para o grupo, né, para estruturar essa controladoria do grupo. Uhum. Em determinado momento, a gente chegou na seguinte conclusão. Legal a controladoria, olhando para o aspecto mais tradicional, financeiro, contábil e tudo mais. Mas por que não a gente evoluir a controladoria para uma pegada mais contemporânea, né? Em vez de ser uma controladoria tradicional, mais focada no financeiro, contábil, econômico, por que a gente não leva ela também para a parte de estratégia e ela passa a olhar para o negócio como um todo? Não só para aqueles aspectos financeiros, né, os contábeis e tal. E aí vocês adotaram rapidamente essa ideia, né? Nossa, legal. 2 dias depois. E a gente começou então a estruturar essa controladoria mais estratégica para o grupo, né? Isso foi, eu estou tentando lembrar que isso foi o quê? Mais ou menos com 1 ano e meio para 2 anos. Eu acho que foi nesse ciclo de 2022. Entrou em 2022. Porque começou 22. Porque aí 21, 22, é isso mesmo. 1 ano e meio, mais ou menos, né? Um ciclo e meio ali, sim. A gente resolveu testar essa nova estrutura em termos de controladoria. E aí, o professor Alexandre assume um novo papel, né? Não só como uma controladoria mais tradicional, mas também uma controladoria estratégica em parceria com a nossa equipe da Luri. E a gente já tinha o Pedro, né? Que já estava assumindo a parte mais do dia a dia ali da parte do orçamento, né, do sistema, dados, né? E aí agora vamos colocar o Pedro para assumir toda a controladoria estratégica, né? Expandir isso para todos os indicadores, para todas as áreas, né? E aí a gente começa então um novo ciclo, né? Já com um escritório da estratégia híbrido, né? Internalizado, mas
suporte externo. tendo nosso apoio externo ali, e a gente começa a rodar dessa forma. E esse modelo, e aí cada empresa tem o seu, tem empresa que terceiriza completamente o escritório, tem empresa que internaliza completamente o escritório, tem empresa que faz híbrido, é igual a contabilidade, né? Internalizo, terceirizo, faço híbrido, tem que ser o modelo que vai funcionar melhor para o seu contexto. E a gente viu que funcionou muito bem para vocês esse modelo, né? E de lá para cá a gente só foi ganhando velocidade também nesse amadurecimento, nessa jornada, né? Porque tem uma equipe interna ali, o dia inteiro ali para olhar todos os ritos, né? Como é que estão os ritos operacionais? Como é que estão os ritos táticos? Como é que está o rito estratégico? Como é que estão os indicadores operacionais, táticos, estratégicos? E aí você ganha muito mais pujança interna ali e mais potência. E depois, Ronaldo, que a gente tem isso incorporado na nossa cultura organizacional, com todos os gestores, todas as pessoas chaves, essas pessoas, elas passam a se cobrar, elas passam a cobrar dessa própria equipe de controladoria, e essa equipe se posiciona muito mais com um papel de auditoria, né, dos ritos, dos acompanhamentos, condução de atividades de planejamento. E o professor tem mais propriedade para falar disso do que eu, mas isso é um ciclo evolutivo da cultura, né? E no início é muito obscuro, como vocês comentaram mesmo no início, sem saber muito bem como que ia ser feito, de que forma que ia ser feito, quais são as ferramentas que seriam utilizadas. Então, quando você começa a fazer, começa a clarear. E na hora que você fez o segundo ciclo ali, já está bem mais claro, bem mais tranquilo, você entender quais são as metas, o que tem que ser medido, o que vai ser utilizado para poder fazer as medições, quais são as ferramentas, os softwares que vamos estar utilizando. E isso facilita bastante. Então, a equipe, ela vem exatamente para dar a velocidade, mas ela só veio depois de estar tudo estruturado, porque aí sim a gente consegue sair de uma unidade para ir para 3, 4 unidades de uma forma assim, bem mais tranquila. Todos os ritos, todas as HAUs, que são as operacionais, as SATs táticas, a própria RAI, com todos os gestores da autodireção, para poder fazer a prestação de contas. E isso vem numa celeridade em relação ao escritório da estratégia que está interno. Perfeito, fantástico, né? Assim, uma coisa é eu colocar de pé o meu modelo, né? Estruturar e consolidar o meu modelo. Agora, uma vez que ele já começa a ficar mais claro e mais consolidado, replicar isso para outros negócios é muito mais rápido, muito mais fácil, muito né? Mais rápido, muito mais rápido. A curva de adoção, de aprendizado, porque você tem você olha ali para como que está rodando, é assim, já vou fazer assim também, né? Sim. E aí você replica muito mais rápido, você consegue expandir muito mais rápido. E no meio desse caminho, muitas tentativas, muitas experiências também foram mal sucedidas, deram errado, que nós tivemos que ter uma outra visão sobre isso, né? Até a gente chegar num escopo onde a gente conseguisse, de forma mais profissional, conduzir essas atividades. Perfeito. E aí a replicação e a capacidade de aprendizado isso é normal exponencial. Isso é normal pela curva de aprendizado, né? Exatamente aquela tentativa, acerto, erro, sim, o que errou sim. Vamos consertar, o que acertou vamos replicar. Sim. Isso é normal nesse processo mesmo de instalar o planejamento estratégico, ter a governança da estratégia ali no dia a dia para poder fazer que o planejamento seja executado da melhor forma possível. Perfeito. Puxando então um panorama geral, só para a gente lembrar de alguns focos principais que eu fui lembrando aqui agora. Então, janeiro de 2021, a gente faz a primeira definição de propósito, né? Sim. E qual que vai ser qual que é o propósito, que a gente fala que é a alma do negócio, a gente começa a pensar mais a alma do negócio. Então a gente começou a fazer aquela primeira definição do propósito do negócio, né? E a cultura e o propósito. E a gente chegou naquele primeiro propósito que era tratar olhos, melhorar vidas. Sim. Não era? E aí a gente rodou então esse primeiro ciclo começando a estruturar, porque a gente nem entrou muito na mente do negócio, que é mais a parte de indicadores, metas, projetos até que a gente definiu. Mas por que a gente não entrou tanto em indicador? A gente pegou alguns poucos, mas a gente não fez um detalhamento de muitos indicadores estratégicos, porque a gente nem tinha ainda esses indicadores implantados, não tinha histórico disso daí. Então, a estratégia era implantar, né? Então, primeiro ciclo, vamos implantar esses indicadores para a gente começar a ter histórico, para a gente começar a pensar metas, né? Vamos também colocar essas iniciativas estratégicas aqui para rodar, que vão ser importantes, vamos revisar a estrutura, vamos testar a estrutura, vamos começar a pensar em termos de orçamento, né? E aí, terminado o primeiro ciclo, a gente, quando senta para revisar o planejamento estratégico, uma das coisas que a gente revisou foi o propósito. Sim. Eu acho que dá para a gente melhorar um pouco esse propósito.
né? Então, em vez de tratar olhos e melhorar vidas, a gente mudou para cuidar, né? Cuidar é uma palavra que está aqui, que é melhor, né? Cuidar de olhos, melhorar vidas. E a gente começa a ter um pouquinho mais de indicadores, né? Os ritos não deram muito certo, a gente foi fazendo, mas eles não estavam rodando da forma como a gente queria, mas fomos testando, fomos aprimorando, fomos ajustando. E a gente também tentou implantar um sistema para apoiar a gestão da estratégia, mas o sistema ficou um pouco perdido também, né? Ou seja, a gente foi tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e elas não foram andando tanto. Importante, Ronaldo, que um parênteses aí, muitas dessas atividades elas foram se perdendo muito porque nós também não tínhamos uma equipe interna para dar continuidade aos trabalhos que a consultoria vinha desenvolvendo periodicamente na empresa, né? Então ficava ali eu, mais um diretor, um gerente e a gente outras atribuições, uma agenda um pouco mais complexa, a gente não conseguia dar tanto direcionamento, né? E depois que a gente trouxe essa equipe, a gente fez a reestruturação de pessoas, isso foi exponencial. Perfeito. E aí, por que eu falo? Isso é importante. Então, não preocupa com essa coisa de, não está funcionando tal. Preocupa com o que você está aprendendo. O não funcionar, ele tem que gerar aprendizado. Tá, não está funcionando por quê? Como que pode funcionar, então? Do jeito que está, não tá dando certo? Então, que outra forma a gente pode testar? Né? Não é, não funcionou para mim, então é melhor parar esse negócio. Não está funcionando desse jeito. Sim. Então, vamos testar um outro jeito. Não está funcionando, vamos parar. E é o que eu falo do aprendizado. O aprendizado, ele inevitavelmente, ele traz consigo as dores. E as dores nos levam a aprender. Então, ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. Em algum momento você fala, poxa, eu quero aprender a andar de bicicleta. E aí você vai cair, você vai tomar tombo. E o tombo é importante para você pensar, eu não quero mais tomar tombo. Então, como que eu posso fazer para não ralar minha cara no chão, né? Porque dói. Eu não quero ficar sentindo dor, né? Não quero ficar caindo. Então, você vai começar a aprender até por causa do sentimento da dor. Então, desse jeito não está dando certo, então, ok, dói, né? A gente não se sente bem, a reunião não funciona, às vezes a reunião fica um climão, porque não foi... Esse sentimento ruim, ele é importante para o aprendizado. Porque eu não quero mais ter aquele sentimento ruim de novo, né? Eu quero mudar, eu quero ter um sentimento bom. Então, isso aqui não deu certo, então vamos parar de fazer desse jeito, vamos testar de outro. Até a gente achar uma forma que funcione. E assim foi todo o primeiro ciclo, né? Aquele primeiro ano e tal. No segundo ano, então, com essas lições aprendidas, o que não está dando certo, onde que a gente está errando, vamos fazer diferente. E aí a gente começou a fazer diferente. Vamos trazer uma pessoa aqui para isso, vamos trazer uma pessoa aqui para aquilo, vamos mudar isso aqui, vamos mudar aquilo ali, vamos começar a implantar o sistema pelo orçamento, vamos colocar só os indicadores financeiros, a gente está tentando colocar tudo, não está dando certo. Vamos começar por aqui, alguns poucos indicadores, vamos começar rodando com isso. Deu certo, legal, está funcionando. Mas por que só essa parte está funcionando? Porque essa parte tem uma pessoa focada só nela. E nas outras não tem. Então, vamos começar a fazer a mesma coisa. Vamos botar essa pessoa que está focada nisso aqui, que está dando certo, para começar a direcionar para os outros também. Vamos fazer esse teste. E aí começa a rodar, começa a funcionar. Aí você começa a aprender. Aí vai dando certo. Segundo ciclo, então, já é um ciclo que você ganha mais velocidade. Primeiro ciclo, velocidade ruim. Estamos batendo a cabeça no chão. Estamos caindo da bicicleta. Estamos tomando tombo. Segundo ciclo, já estamos caindo menos. A gente ainda cai um pouquinho, tal, mas estamos caindo menos. Terceiro ciclo, aí você acorda e fala assim, nossa, as coisas estão tudo funcionando. Exatamente. É isso e só aí, tem que tomar cuidado, pensar assim, nossa, tá tudo funcionando bonitinho num piscar de olhos. Não foi um piscar de olhos. Exatamente. Foram muitos tombos. Exatamente, muitos tombos. E o que acontece? Os tombos vão continuar, só que bem menos, de uma forma diferente, né? Por quê? Porque você atingiu maturidade, você aprendeu a andar de bicicleta. Você não sabia, tomou bastante tombo e agora você está andando. E você nem percebe como que você fazia antes. Eu não lembro como é que era não saber andar de bicicleta. Para mim é tão claro hoje como que é andar de bicicleta que eu não lembro como é que era não andar de bicicleta, né? Então eu só ando. Isso é essa jornada para a gente chegar no nosso estado da arte. É o que a Toyota chegou, é o que a Apple chegou, é o que todas as empresas chegaram em termos do seu modelo de gestão que já está consolidado. Tem melhoria? Sempre. Mas aí é um ajuste aqui, outro ali, faz uma correçãozinha aqui. Mas o grosso já está consolidado e já está rodando.
Aí é assim que a gente acorda um dia e fala assim, nossa, tá funcionando, né? As coisas estão funcionando. Já é tão bom quando chega esse dia. E sensação boa. Sim. Sensação de dever cumprido e a gente consegue traçar novas metas, novos objetivos, porque se torna mais fácil e a gente leva para a empresa uma questão importante, uma confiança na escalabilidade, né? Porque a gente consegue fazer as coisas de forma mais escalável, Sim. porque acaba que aquilo vai se tornando um processo tão comum, tão contínuo, aquela gestão por indicadores. Aí você entra fazendo a gestão de projetos, a prestação de contas, que qualquer novo projeto, ele entra em toda essa rotina, ele entra nessa fábrica de gestão. E aí Exato. As coisas acontecem de forma mais exponencial, mais escaláveis e mais sustentáveis. Essa é uma figura muito importante do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista, né, de prestação de contas. E isso é muito bom, isso é muito importante no mercado atual. Com certeza. Então, assim, essa melhoria contínua que está dentro desse rito, rotina e repetição, você coloca isso ao longo de 1, 2, 5, 10 anos, é onde você chega na excelência. É onde você chega no seu estado da arte, no seu modelo de gestão, nas coisas como estão rodando. E eu escrevi um dia, rascunhei uma coisa que eu estava pensando muito sobre gestão e fiz questão de guardar para não esquecer, que é: a gestão é um processo sistemático e consistente de resolver problemas, aprender e melhorar continuamente. Então, se você tem isso rodando, por que a gente chega num ponto que a gente fala assim, nossa, a gente conseguiu? Não é que os problemas sumiram, porque eles nunca somem, eles vão sempre surgir. A diferença é que quando você tem uma gestão que resolve continuamente, de forma consistente os problemas, eles não estão se acumulando. Então, você ganha estabilidade nos problemas. Você está resolvendo. Então, eles vão sempre estar entrando, mas eles vão entrar num fluxo contínuo. E aí você tem uma estabilidade nesses problemas. O que é totalmente diferente de você ter um acúmulo de problemas, que chega num ponto que você fala assim, nossa, eu não sei nem o que eu faço, é tanto problema. Né? Então, quando você vai matando sistematicamente esses problemas, podem estar surgindo outros, mas está dentro de um padrão e de uma eficiência. Né? Agora, se acumula, não. Aí você trava tudo, engargala tudo. Se torna uma linha de produção, né? É isso aí. Mas é isso. Rito, rotina, repetição, melhoria contínua, a gente chega lá. Né? E é muito importante, Ronaldo, só reforçando uma mensagem, acho que é muito simples, né? Esse ato de nós estarmos pensando no planejamento estratégico e se resume muitas vezes no que o professor Ronaldo fala, né? A gente planeja, a gente executa, a gente desdobra, a gente continua com os alinhamentos, a gente vem acompanhando e otimizando e pegando as lições aprendidas para os próximos ciclos e acaba que isso vai isso dá certo. Com certeza. É a melhoria contínua estratégica que vem do aprendizado. Bate-papo muito bom, maravilhoso, mas eu queria agradecer aí o professor Alexandre, o João. Eu falei no começo aí do podcast que o João é um fenômeno, mas só corrigindo, o João é um fenômeno júnior, porque o pai dele, Dr. Marcos, é o grande fenômeno, é o fenômeno sênior, né? O pai, né? Então puxou o pai aí. Realmente uma referência pra gente. Eu queria deixar aberto aí para vocês, pra gente fechar aqui então. Professor Alexandre, se quiser fazer uma última fala, o João, Perfeito. Pra gente poder fechar. Só agradecer mesmo esse momento, Ronaldo, por proporcionar esse bate-papo gostoso, falar um pouco sobre planejamento estratégico, falar um pouco sobre os ritos que precisamos e falar um pouco que não é uma coisa imediata, não é uma coisa piscar dos olhos, mas sim uma repetição. E a gente tem que pensar a longo prazo, o planejamento estratégico não é de curto prazo, por isso que a gente precisa sempre estar revendo, verificando o que acertou, o que errou, por que errou, vamos consertar. Então, o planejamento estratégico precisa do escritório da estratégia para poder estar gerindo toda essa parte de execução. E agradecer o João Marcos também pela oportunidade na Avilages, no grupo Goiás Olhos, com os hospitais, que é fantástico trabalhar num ambiente tão gostoso, onde a gente busca sempre novas possibilidades e estamos aí. Agradecer. É isso aí. Se eu pudesse deixar uma mensagem, seria comecem, né? Simplesmente comecem. Então, vocês vão ver o tanto que isso é bom e faz bem para a empresa em forma de resultados, sejam eles financeiros, sejam eles nos indicadores de pessoas, equipe, clientes, né? Em toda a forma dos indicadores balanceados do BSC, que a equipe da Lura e o Ronaldo dominam aí muito bem, que eles têm total propriedade para estar disseminando, né? Estarem disseminando.
E é um ciclo muito virtuoso, e é um ciclo muito importante no mercado atual que a gente está vivendo, né? Então a gente tem que se adaptar, senão a gente vai morrer. E é nisso que a gente pensa, sabe, Ronaldo? É com essa cabeça que a gente direciona os negócios, os novos negócios, e a gente é muito grato por ter tido a oportunidade de encontrar uma pessoa igual você, igual toda a equipe da Luri, porque para nós foi muito importante e foi um grande divisor de águas. De lá surgiram muitos frutos, né? A gente passou aí por auditar nossos balanços, começamos novos negócios, novos ciclos de investimentos, passamos por uma evolução grande dos negócios existentes e tudo se iniciou, né, em 2020, igual o Ronaldo comentou, nesse ciclo de pensar a estratégia, da mudança da cultura organizacional, do reposicionamento de algumas cabeças, e nós conseguimos e estamos conseguindo, né, chegar nessa linha de produção tão desejada e tão sonhada. Então, comecem, vai fazer muito bem para o negócio e vale muito a pena. Agradecer mais uma vez o Ronaldo por todo o apoio de sempre, toda a equipe da Luri, e é uma satisfação muito grande compartilhar um pouco da nossa jornada com vocês. Muito obrigado, viu? Que é isso, a gente agradece demais a parceria de sempre, né? Pra gente também é uma honra estar com vocês nessa jornada. Eu acho que para pescar duas coisas que vocês falaram aí, que o João falou, comece, né? Então, comece e nunca pare. Isso, importante. Perfeito. Comece e nunca pare. É isso que eu ia falar. O professor Alexandre falou que a estratégia não é um jogo de curto prazo. Na verdade, a estratégia é um jogo de perenidade. A estratégia é um jogo eterno, né? E que tem que começar. Então comece, eu ia falar de um jeito, o João falou melhor. Comece e nunca pare. Nunca pare. Perfeito. Think big, start small, think big, work hard, né? Comece pequeno, pense grande, pense com uma cabeça de profissionalização, trabalhe duro, é importante, a gente pegar no chifre do boi, fazer acontecer também até um determinado momento, né? Chega um momento que as coisas mudam e a gente tem que pensar a nossa empresa de outra forma. Perfeito. E eu queria então concluir aqui falando para vocês aí que chegaram até aqui no final do nosso podcast, para seguir aí o professor Alexandre, é só digitar lá Alexandre Paranaíba nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, João Marcos também, digita lá João Marcos Ávila, vai ter Instagram, LinkedIn, Grupo Avilages, Agroávila, CBCO, Hospital de Palmas, Totum, podem procurar aí que vai ter tudo nas redes sociais também. Quiserem seguir a Luri, é só digitar Luri Consultoria também nas redes sociais. O meu perfil também é Ronaldo Guedes em todas as redes. Então, espero que tenha gostado aí desse podcast, porque eu adorei. Nós também. Obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Muito obrigado, gente. Pessoal. Obrigado.